A gente está aqui batendo um papo sobre minoxidil, que hoje é dia de eu fazer a aplicação do couro cabeludo. E a gente pensou, por que não gravar um conteúdo explicando os porquês do minoxidil? Tá, então o que é o minoxidil? O minoxidil, originalmente, era uma medicação vasodilatadora que era usada como antihipertensivo, só que ele era um antihipertensivo muito ruim, então faz muitos anos que ele não tem essa finalidade e descobriu-se a ação local dela no folículo piloso. Então ele tem uma ação com uma dose muito menor, em torno de 15 vezes menor que a dose vasodilatadora, para ter uma ação local no folículo. Então o minoxidil é um dos medicamentos para queda de cabelo ou ele é o medicamento para queda de cabelo? Depende quando a gente fala queda de cabelo, né? Ele pode ser usado para uma queda aguda, num paciente que está num eflúvio telógeno, naquele momento que dá uma queda aguda. Ele demora um pouquinho para agir, mas ele vai aumentar a fase de crescimento do fio. Então ele acaba diminuindo a fase de queda, ele tem essa ação imediata. E ele também é muito utilizado para calvície, alopecia androgenética, tanto feminina quanto masculina. E aí, de que formas a gente consegue usar o minoxidil? Eu tô perguntando isso pra Cami porque eu não me adaptei com aquela solução para passar no cabelo. Hoje em dia eu tomo minoxidil e a gente tem uma frequência, e aí a Cami vai falar sobre isso, de aplicação no couro cabeludo. Então, o minoxidil, ele tem 3 formas de ser usado. A oral, né, que aí tem que ser manipulada. Ele tem a tópica já pronta que a gente consegue comprar e que realmente a textura do produto deixa uma textura para mulher, eu acho bem desagradável, fica um pouco endurecido, meio oleoso o cabelo. E também tem a intradérmica que a gente pode aplicar no consultório. E qual que você acha que é mais efetivo? Que a mulherada mais gosta? Então, o oral, eu acho que ele tem que ser mantido, né, como um tratamento e para dar um plus, para dar uma melhorada, eu gosto de fazer as aplicações em torno de sessões mensais, às vezes 3 semanas de intervalo. Teve uma questão, quando a gente começou a usar o minoxidil, que eu percebi uma queda inicial. E toda vez eu também percebo que as mulheres falam, mas eu tive uma queda, parei de usar. Isso é real? Por que isso acontece? A gente chama de shedding porque ele vai pegar aquele fio que estava caindo e vai fazer diminuição dessa fase de queda. Então, o fio que estava para cair, ele vai cair mais rápido. É essa a explicação. E ele demora um pouco para agir, ele demora em torno de 30 a 45 dias para começar a agir. Então, é nesse período que os pacientes sentem uma queda maior. E tem um tempo mínimo? Eu começo a tomar e tem um prazo para esse tratamento acabar? Ou uma vez que a gente inicia, é ideal que eu faça uma frequência, um tratamento a médio e longo prazo? Aí depende do motivo que foi indicado. Então, para o uso oral crônico, por exemplo, pacientes que têm um diagnóstico de alopecia androgenética, vão ter que usar sempre, porque é ele que vai manter o fio mais grosso, o fio mais forte em crescimento. Pacientes que estão com uma queda aguda, que é uma fase inicial, que tem um motivo, pós-infecção, alguma coisa, eu deixo um período aí em torno de 6 meses a 1 ano. E pacientes que têm um cabelo mais fino, que estão também com uma alopecia androgenética, e as aplicações também, aí eu avalio, né? Eu faço pelo menos umas 4 sessões iniciais e depois eu avalio o paciente para espaçar um pouquinho mais. Porque eu brinco com a Camila, eu devo estar usando minoxidil já há uns 5 anos, oral e de injetável. E eu não pretendo parar, gente. Posso, né? Pode. Até o penúltimo dia da vida. Não tem problema nenhum. Na verdade, a medicação, ela tem, né, todos os estudos com uma dose muito maior, então a gente usar nessa dose menor tem pouquíssimos efeitos colaterais, assim, graves, como hipotensão, tudo isso. A única coisa que o minoxidil, tanto tópico quanto oral, pode dar é um aumento de crescimentos de fios, mas são penugens que a gente fala, né? Então, aqueles fios na face, aquela penugem que a gente fica, assim, sabe, perto da sobrancelha, aqui nessa região, às vezes os pacientes se queixam um pouquinho de aumento de pelo do braço, mas é uma coisa que para quem tá com uma queda de cabelo, que é uma queixa tão, assim, importante, muitas vezes não tem problema, né? E aí, complementando, eu sempre tive algum preconceito, e talvez por não conhecer a finasterida, mas é indicado para mulher também? Em algumas situações, sim. Então, a finasterida, ela pode ser indicada para alguns tipos de alopecia, tanto cicatriciais quanto não cicatriciais, tá? Então, para mulheres que têm, né, que se você for ler a bula, tá escrito que é para uso somente masculino. Na verdade, mulheres com alopecia androgenética têm uma dose um pouco diferenciada, mas pode usar sim. E para algumas alopécias cicatriciais, como o frontal fibrosante, também ela tem seu uso bem estabelecido em literatura. A única questão é que as mulheres em idade fértil tem que ter um método contraceptivo, por quê? Porque se elas engravidam usando uma medicação que acaba inibindo um pouco uma enzima que vai deixar a testosterona mais ativa, e se ela engravidar de um menino, pode ser que esse bebê tenha alguma alteração de genitália por conta da ação local diminuída ali da testosterona. E aí, nesse caso, por exemplo, então para mim que tem uma queda que não tem essa genética, eu não precisaria usar a finasterida. Eu sigo com o minoxidil feliz da vida. E a finasterida é uma medicação que tem que sempre estar usada com acompanhamento médico, né? Porque a gente precisa
fazer todo esse acompanhamento, fazer alguns exames de rotina. E essa questão da mulher em idade fértil, que também complica um pouco. Certo. Eu gosto muito de aplicar com um aparelho que eu tenho que chama MMP, é uma técnica que eu gosto bastante, mas a Gabi não gosta, ela prefere uma coisa mais rápida. Então eu vou fazendo com a agulha mesmo. Eu uso esse aparelhinho aqui branquinho na minha mão direita para fazer uma vibração que ajuda bastante na dor, a aliviar a dor. E vou aplicando em vários pontos, mais ou menos 1 centímetro de intervalo. E dependendo do diagnóstico, eu posso acrescentar nessa mescla de produtos fatores de crescimento, outras coisas para melhorar algumas doenças específicas ou algumas vitaminas, acelera o crescimento, tudo isso. O que vocês acharam? Vocês também estão usando? Tem alguma dúvida? Coloca aqui pra gente, né, Ká? E a gente esclarece.